tema da mensagem de hoje é libertação espiritual. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, versículo 5, amém? Êxodo 20, versículo 5. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O texto diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Amém? E libertação, amado, significa tornar a pessoa livre de algo ou de qualquer coisa que venha escravizá-lo. Talvez você diga assim: mas eu já sou liberto, lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu já sou crente já há alguns anos, batizado nas águas e no Espírito Santo, mas às vezes nós damos lugar ao inimigo. Às vezes com as nossas atitudes, com as nossas palavras, nós ainda continuamos dando lugar ao inimigo e por isso precisamos de libertação. Amém? Dar lugar ao inimigo, amado, é fazer diretamente ou indiretamente a vontade de Satanás. Uma pessoa que faz a vontade do diabo, independente se ela é crente ou não é, ela é uma pessoa liberta? Não, porque ela não é liberta do diabo. Uma pessoa que está no vício, ela é liberta? Não é liberta. Amém? Ela pode simplesmente perder o direito da salvação por desobediência. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos libertar de todo jugo, de todo vício, de toda a escravidão do pecado. Porque tudo aquilo que nos prende ao pecado, não somos livres, somos escravos. Há pessoas que são escravas de determinados pecados, e pecados é uma multidão, e ela não consegue se libertar. Toda vez o Espírito Santo fala com ela, toca o seu coração: olha, você está pecando nisso, você está pecando naquilo, você está sendo rebelde nisso, você está sendo rebelde naquilo, e a pessoa acha que pecado é só matar, roubar e se prostituir. Não é verdade. Tudo aquilo que nos leva ao pecado, e você repete várias vezes, aquilo também se torna um vício, e uma vez que é vício, você precisa de libertação. Amém? Malaquias 4,6 diz assim: a maldição da terra será removida. De que maneira? Quando nós realmente nos convertermos. A palavra conversão quer dizer andar no sentido contrário. Se toda vez eu ando nesse sentido, e esse sentido é pecado, a Bíblia diz que quando eu me converter, ou seja, voltar à maneira correta, andar de maneira aceitável diante do Senhor, há uma conversão. E quando há essa conversão, essa maldição será quebrada. Imagina essa imagem que está aqui. Uma pessoa dormindo, e aí você vê 3 fases desta pessoa saindo deste corpo. Isso representa o espírito, tá? O espírito que por muitas vezes se apodera de cada pessoa devido ao pecado, devido a algum tipo de maldição. Aí você fala: meu Deus, mas será que eu posso estar nesta condição? Toda pessoa que está presa ao pecado, ou presa a algum tipo de rebeldia, ela se encontra desta maneira no mundo espiritual. Amém? É por isso que a Bíblia diz que naquele dia muitas pessoas não irão com o Senhor. Vai chegar ao Senhor e vai dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu cantei no coral, no teu nome eu preguei a palavra. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Por causa de quê, irmão? Exatamente por causa disso daqui. Amém? A nossa aparência é uma, o mundo espiritual revela outra. Bandido tem cara? Político tem cara? Gente boa tem cara? Gente ruim tem cara? Todo mundo tem, né, as suas atitudes, e nem sempre o seu rosto, a sua feição, vai mostrar quem é. O crente tem cara de crente? Tem. Aí tem. É simples, quando você conversa com uma pessoa, ou você vê a atitude da pessoa, você fala: aquele rapaz, ou aquela mulher, ou aquele jovem, ou aquela moça, é crente. Mas ele não pregou de Jesus para você, ele não falou: oh glória, nem estava com a Bíblia debaixo do braço. Mas a atitude dessa pessoa revela quem ela é. Não tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és.
você é cristão, aí você só anda no meio de pessoas que não são cristãos, você vai ser visto como cristão ou como será semelhante àquelas outras pessoas? Não é verdade? É um ditado que realmente acontece. E a Bíblia diz, amado, que a conversão tem que haver uma nova atitude. 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Também o livro de Hebreus diz o seguinte, diz que a terra está amaldiçoada também por causa da nossa boca. Tem crente, irmãos, que a boca dele é um sepulcro. Olha, ele pode estar na maior paz, até que ele bate um prego na parede. Porque se ele errar o prego, a boca dele vai sair palavrão. E a Bíblia diz, a boca que louva ao Senhor não pode ser a mesma que louva ao diabo. Amém? Nós temos que mudar as nossas atitudes, e nós conseguimos ver a nossa conversão nessa hora. Se na hora que você ficar nervoso, que realmente tirar do sério, você transformar-se naquele que fala palavrão, naquele que xinga, naquele que chuta o pau da barraca, é melhor orar, porque você não está liberto. Amém? Tiago 3,10 diz assim, que nós precisamos nos libertar de todo o vocabulário do mundo, das seitas e de toda a palavra torpe. Palavra torpe quer dizer palavrão. Amém? Tem gente que não fala palavrão, mas fala ô desgraça, ô miséria, só coisa ruim. Ô peste da bobônica, febre do rato. Nortista tem muito disso, não é? Tá xingando. Ele não xingou um palavrão que todo mundo conhece como palavrão, mas a boca é para amaldiçoar. Ou quando não, manda a pessoa para os quintos dos infernos. Não sei se tem quinto, terceiro, quarto inferno, mas tem. Manda para o quinto logo. Deve ser o mais longe do inferno. Não é? E amaldiçoa. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, meu amado, talvez você diga assim, eu não preciso desta campanha. Vamos ver se até o final do culto você vai repetir a mesma coisa. Amém? Primeiro ponto. Áreas da vida que carecem ou que necessitam de libertação. Repita comigo. Toda infidelidade. Mais forte. Toda infidelidade é pecado. E o resultado é maldição. Amém? Toda infidelidade é pecado. Amém? E o resultado da infidelidade, de ser infiel, é maldição, é maldito. A pessoa, quando ela é infiel, ela não consegue prosperar, ela não consegue caminhar. Ela sempre vai vender o almoço para comer na janta, porque ela é infiel. Às vezes quando fala infiel, diz assim, ai, graças a Deus que eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido. Infidelidade não quer dizer só isso. Tantas coisas. Amém, meu irmão? Nós precisamos aprender a ser fiel em tudo, ser fiel na igreja, ser fiel na família, ser fiel com os amigos. A fidelidade. Tem pessoas que trocam a mãe, o pai, o amigo, o marido, o avô, por qualquer sorriso, por qualquer tapinha nas costas. Vende, sabe? Negocia. E aquilo que faz parte da tua vida, aquilo que você aprendeu, você precisa carregar isso, fidelidade. E quando nós somos infiéis, essa é a porta aberta para a maldição. Tem pessoas que estão na igreja há anos e ainda só negam o dízimo. O dízimo dela é 100, ela dá 45 porque ela diz, não, o pastor vai pensar que é só 45. Amado, o que entrar no caixa da igreja nós vamos administrar. Mas o Senhor sabe o que é correto e o que é errado. Nós ensinamos aqui a respeito do simbólico. Tem pessoa que está mais de um ano fazendo simbólico. Isso já não é mais simbolismo. Isso já é sonegação. Amém? É engraçado que quando nós sonegamos imposto de renda e o leão nos pega, passamos na malha fina, ou você paga ou você paga. A única coisa que no Brasil realmente a cadeia é firmada é quando você sonega imposto.
E nós achamos que no mundo espiritual é diferente. Carregamos uma brecha enorme, sabe? E a Bíblia diz claramente que isso é maldição. Tem pessoas que são fiéis numa coisa e não é fiel na outra. É fiel na igreja, é fiel no dízimo, nas ofertas, na primícia, não falta uma santa ceia, está em todos os cultos, mas é infiel com a esposa, é infiel com os filhos. E o Senhor nos provou o que é fidelidade. Ele deu a sua própria vida, mostrando a fidelidade que Ele tem para conosco. E se alguma área da tua vida você tem sido infiel, meu irmão, é tempo de consertar, é tempo de pedir ao Senhor, sabe, a misericórdia e realmente se libertar, porque Jesus pode voltar e você ficar pela sua infidelidade. Quando ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se não é possível, eu não vou ser rebelde a ti. Em outras palavras, ele disse isso, faça a tua vontade. A minha carne não está suportando, mas se o Senhor me colocou aqui, eu vou até o fim. Quando ele estava no caminho do Calvário, amado, que ele cai pela primeira vez, muitas pessoas imaginou ele vai ser carregado, porque ele não vai ter força. Quando ele estava sendo surrado, sabe, pelo meu e pelo seu pecado, ele cai. Imaginaram, agora é o fim. Quando ele caiu, ele se rendeu. Os guardas olharam para ele, ele retomou a tua força e se colocou de pé de novo. Quando ele toma esta atitude, ele está dizendo, eu estou pronto. É para continuar? Vai até o final. Me mate. Esmiuça a minha carne, como diz Isaías, mas eu não me entrego, eu continuo. Porque se é para ir, vamos até o fim. E sabe como nós somos pesados diante de Deus por conta da fidelidade? Quando a coisa aperta. Quando a coisa não está da maneira que você quer. E normalmente a gente tem o costume de correr. Tem o costume de dizer, estou fraco, não estou aguentando. Isso chama-se infidelidade. Porque o Senhor diz, eu paguei um alto preço por você. E no primeiro vento, nem começou a chacoalhar a folha, você está dizendo que é uma tempestade. Pergunta a pessoa que está aí do seu lado, você está entendendo? A Bíblia diz que nós não devemos abrir precedentes. Olha o que diz Ezequiel 45:30. E as primícias de todo o primeiro fruto de tudo, e toda a oblação de tudo, será dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que venha a bênção sobre a tua casa. Aqui na igreja nós temos algumas pessoas, uns 20%, que não são primiciantes. É um mês, não é no outro. Preste atenção. O seu dízimo perde autoridade quando você não entrega a primícia. A primícia é o que santifica o dízimo. A primícia é o primeiro. Dízimo é 10%. Primícia é o primeiro. E primícia é exato. Não queira arredondar a primícia, porque não vai ter efeito algum. Só se você quiser. Sua primícia é R$19,95, entrega R$19,95. Você pode até entregar 20, mas isso não vai entrar como oferta. Vai entrar como primícia. Mas o Senhor pede aquilo apenas que é primeiro. Amém? O texto é bem claro. Volte lá. Ezequiel 45:30. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a oblação de tudo será dos sacerdotes. Você sabia que quando você entrega a sua primícia, você está simplesmente entrando debaixo da cobertura do teu sacerdote, e a partir daí você passa a ter esta cobertura espiritual, porque está escrito aqui, volta. A oblação quer dizer a cobertura, a atitude. Amém, irmão? Eu vejo pessoas que são dizimistas e o devorador ainda está atuando na sua vida. Ainda está entrando, ainda está conseguindo roubar. Porque nós falamos assim, mas a minha primícia é tão pouquinho, o valor é tão irrisório que não faz diferença. Não faz diferença para mim, para você, mas o mundo espiritual é o que o diabo quer. Talvez você é gedeão, é primiciante, é como eu disse, fazem todas essas coisas, mas erra
apenas na primeira atitude, e nessa primeira atitude, que é o princípio de todas as coisas, acaba sendo infiel. Amém? Exemplos de pessoas que precisam de libertação. Alguns bons pais de família, que amam seus filhos, que amam as suas esposas, mas infelizmente adulteram. Como assim, pastor? Hoje nós temos a internet, que é um canal aberto para todo tipo de bênção e de maldição. Amém? Tem crente que na igreja ele é santo, no trabalho ele é o cão chupando manga. Na igreja ele é santo, ele mal cumprimenta a irmã. Na empresa ele é o garanhão. Ninguém está vendo, mas os olhos do Senhor estão. Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora deixa eu voltar a esta palavra adúltero. Quando nós falamos de adúltero, nós levamos apenas pelo lado do adultério no sentido conjugal, sim ou não? Mas não é só isso. Adulterar é quando você pega esse mesmo texto, esta mesma palavra, amém? E adultera qualquer coisa que anda no seu ritmo normal. Quando você anda no seu ritmo normal e você adultera, ou seja, você muda o foco daquilo que foi combinado, também é um tipo de pecado. Você tem uma aliança com a pessoa e esta aliança, ela começa a ser mudada. Muda o foco. Amém? Muda totalmente o foco. E é isso que eu quero que você entenda. Amém? Há boas pessoas, amados, mas que são mentirosos. Efésios 4:25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Preste atenção, olhe para mim, por favor. Quando nós temos uma liberação de uma palavra e um ritmo a ser cuidado, e nós adulteramos, e nós mudamos, e nós não concordamos, nós estamos sendo infiéis. Sim ou não? Existem muitos casos dentro da igreja, nós estamos falando hoje para crente, tá? Dentro da própria igreja, que às vezes o marido quer andar de uma maneira cordial, de uma maneira correta, e a esposa não deixa. Ou os filhos não permitem, ou os filhos querem andar de uma maneira correta e os pais interferem. Preste atenção. Quando este fato acontece, você adquire para você, além da rebeldia que está enfrentando, toda a rebeldia ao qual você está influenciando. Não vai longe. Existem pessoas dentro da igreja, né? Nossa igreja já teve, graças a Deus já foi embora, que ficava contradizendo com a palavra que saía do altar. Imagine, né, irmão? Não é querendo ser melhor do que ninguém, mas eu tenho 20 anos de ministério, né? Já fiz vários cursos teológicos, estou concluindo uma faculdade de teologia agora. E uma pessoa que mal sabe interpretar o que a palavra de Deus diz, vai questionar o que o homem de Deus está falando? Você acha certo isso? Eu posso falar para o médico: não, você está errado, quem tem razão sou eu. O cara estudou 10 anos da vida dele. E eu, porque ouvi dizer, eu vou dizer: olha, você está errado? Não posso. Isso é rebeldia, isso é infidelidade, isso não é honrar o qual aquela pessoa estudou tanto e foi formada para aquilo e tem respaldo para aquilo. Eu não posso discutir com um juiz que a lei diz que é para fazer desta maneira. Eu até concordo que essa lei não é muito correta, mas a Bíblia diz o quê? Que nós devemos cumprir a lei da terra. E quando nós não cumprimos esta lei da terra, nós estamos em desobediência. Não vai longe. Se nós aqui pregássemos uso e costume, não é o correto, não é o que a Bíblia diz, mas é o que é ministrado neste local. A pessoa que não seguir, ela está em rebeldia. E a rebeldia, ela traz o quê? A infidelidade. Sim ou não?
É claro, se a partir de amanhã eu começasse a dizer, olha, hoje ninguém mais corta o cabelo, né? As mulheres não cortam mais o cabelo, não pode mais raspar a perna, nem o sovaco, não pode mais usar calça, agora é só saião, é do meio do joelho para baixo. Amém, tem lugar que é assim. Mas vamos dizer que o pastor fizesse isso. Ele tem autoridade para isso? Tem, porque ele é o anjo da igreja. Infelizmente, aquelas pessoas que não se adaptarem, elas vão ser obrigadas a procurar outro lugar. Porque se elas ficarem e não obedecer, elas estão em desarmonia, em rebeldia. Não é verdade, irmãos? Então, não deixe nada que foi plantado no teu coração errado lá atrás firmar esta amarração na tua vida. Se liberte disso, em nome de Jesus. Amém? Não deixe uma palavra que entrou no teu coração lá atrás. Não deixe, sabe, um sentimento porque alguém te machucou, te feriu, alguém talvez não te tratou bem, você pode perder a salvação por causa dessa mágoa, desse sentimento, desse rancor. Não permita, irmão. Não vale a pena. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para ser obediente. E a palavra de Deus diz assim, olha, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te trazer a salvação, mas para você prosperar, você tem que estar debaixo da palavra do profeta. Amém? Miriam era uma mulher de Deus, Arão era um homem de Deus, mas o profeta chamava-se Moisés. E até os próprios irmãos se levantaram contra ele, se levantou para cair. Amém? Então, qualquer dúvida que você tiver em relação ao teu relacionamento, à tua casa, senta com o teu marido e converse com ele, com os teus filhos, com o teu patrão. Na igreja é a mesma coisa. Pastor, eu tenho uma dúvida nisso, me esclarece isso, tira esta dúvida disso. Sabe? É isso que nós devemos fazer. Nós devemos colocar em prática. Tem pessoas, amado, que ela se converte e em alguma área da vida dela, ela demora de se converter. Tem pessoas que demoram de se converter ao bolso. Passa anos comendo pão que o diabo amassou com a bota, mas ela não concorda em ser dizimista. Tem pessoas que, sabe, estão na igreja há anos, já batizou, desceu as águas do batismo e continua fumando escondido. E acha que ninguém está vendo. Posso não ver, você pode não ver, mas o Senhor está vendo. Tem pessoas que estão na igreja, sabe, mas ainda continua no adultério, continua na prostituição, continua com a boca podre, falando palavrão, amaldiçoando os outros. Simplesmente por esse ponto, você está precisando de libertação. Amém? Pessoas que são imorais, que em qualquer lugar que olham, volta a atenção para a carne. 1 João 2,16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Pessoas de dupla personalidade. Um casa com o outro, mas ambos não se conhecem. Amém? Precisam de libertação. Fala uma coisa, mas vivem outra. Eu quero acreditar que entre nós, no Ministério Adoração Profética, não exista isso, o que eu vou dizer. Mas se existir, e se você sabe que é contigo, é tempo de mudar, que chama-se falsidade. O Senhor nos chamou para ser verdadeiro. Talvez você não se identifica com o irmão A, com o irmão B, com o irmão C, igual você se significa com o irmão F. Mas também não precisa ser falso. Não precisa dizer, não, eu sou assim, esse é meu jeito, quem quiser que vai me engolir desse jeito. Primeiro que ninguém tem obrigação de engolir ninguém. Ninguém é remédio para ficar engolindo, não é? Imagine você, se tivesse um Judas do teu lado, será que você faria o que Jesus fez? Jesus expulsou Judas, humilhou ele na frente de todo mundo, dizendo, sai daqui endemoniado, encapetado, filho do cão. Não. Ele diz, olha, no meio de vós, um vai me trair. Com essas palavras, ele quis dizer, você que está pensando em fazer isso, agora é o seu momento de pedir perdão, mas não quis saber. Irmãos, por incrível que pareça, o que eu vou te dizer, e é verdade, na igreja do Senhor na terra, eu não falo só aqui, né? Espero que aqui não tenha, não acredito que não tenha, pelo menos eu nunca vi isso.
Mas existem pessoas que são falsos com o seu próprio pastor, ou com a sua pastora, ou com o seu bispo, ou com a sua bispa, ou com o seu apóstolo. Está na igreja, mas age de falsidade, fala pelas costas. Sabe? Na frente é uma coisa e por trás é outra. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. O anjo quer dizer aquela pessoa a quem Deus instituiu para ser o líder, para ser o que guia. Se eu estou em falsidade com a pessoa que me guia, eu estou sendo guiado para que céu? Não é verdade? Um filho que é falso com os pais, ele vai prosperar? Sabe o que ele vai colher? A mesma coisa que ele está plantando, mas 100 vezes mais o dia que ele for pai, o dia que ele for mãe. Então nós precisamos, amado, nos atentar a isso, sabe? Às vezes a gente percebe que isso existe no corpo da igreja, né? Eu sempre falo para os líderes, quando vocês perceberem esta falsidade, sabe, essa birrinha entre o irmão A e o irmão B, porque está no mesmo ministério, seja jovem, adolescente, seja lá qual for, corta. Corta, porque uma laranja podre, ela vai estragar todo o cesto. E se a gente consegue, né, dividir isso, separar isso dentro dos ministérios, nós teremos uma igreja sadia. Amém? Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Uma pessoa que é desta maneira, ela é inconstante em todos os lugares que vai, porque essa é a marca dela. É igual um mentiroso. Uma vez que ele caiu na mentira e repetiu várias vezes essa mentira, ele perdeu o crédito, sim ou não? Até a verdade que ele vai falar vai soar como mentira. Amém? Pessoas que começam a fazer várias coisas, mas nunca terminam, também são pessoas inconstantes, pessoas maledicentes, falam por trás, semeia desconfiança. Olha o que diz Colossenses 3,8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Agora é o momento de você deixar isso para lá. Pastor, mas eu sempre fui assim a vida inteira. Pois é. Eu também era pai de santo do Candomblé, desde que eu me conheço por gente. Mas o dia que o Senhor me chamou, eu disse, agora a minha vida vai mudar. E mudou. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para você se arrepender. 2, de que lado você quer ficar? Deuteronômio 11:26, o Senhor diz assim, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor diz, meu filho, escolhe o que você quer, a bênção ou a maldição. Se é a bênção, escolha e viva a bênção. Mas se for a maldição, duro caminho você escolheu. A obediência a Deus, amado, é o perfeito caminho para uma libertação total e completa de qualquer servidão ou escravidão do pecado. Letra A. Decida abandonar todo o jugo do pecado. Amém? Abandone todo o jugo do pecado. Primeiro que você não tem que continuar pecando. Isso é fato. O Senhor já te fez livre em Cristo. Jesus já levou sobre si as nossas dores, amém? Na cruz ele já levou o peso do meu e do seu pecado. E todo o seu fardo, todo o seu jugo, ele quer te fazer livre hoje. Você pode a cada dia dizer, eu sou livre, o Senhor está em mim. Isso é fato, a qualquer momento nós podemos ser livres. Mas se o nosso dia for interrompido pela morte, o último ato é que vai ir para julgamento. É como eu sempre ensino, você tem 50 anos. 50 anos da sua vida você foi uma pessoa coerente, direita, correta. Mas aos 50 anos você resolveu roubar, você resolveu matar, você resolveu fazer qualquer coisa errada, ilícita. Quando você for pego no ato errado, ninguém vai julgar você pelos 50 anos que você foi gente boa. Mas vai julgar pelo último ato, não é verdade? Dizer, não, ele matou, ele roubou, mas 50 anos da vida dele foi bom pai de família, foi isso, foi aquilo. Amado, não é isso que está em julgamento, é os nossos atos.
Então é o que nós devemos estar, abandonando essas obras da carne, romper com todo o mal, com toda a escravidão, com tudo aquilo que nos coloca como rebeldes, amém? Porque rebelde é o diabo, você é servo do Senhor e você tem que andar na coerência de Deus. Letra B, abandone hoje o pecado enquanto é tempo. Repita comigo, o pecado, mais forte, o pecado traz consigo sérias consequências terríveis de escassez, de misérias e de sofrimento irreparáveis. Amém? Isso é o que o pecado traz. Sofrimento irreparáveis. Que a princípio, no começo, você não vê, você não percebe. Aí você está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você se acostumou tanto com isso, porque você fala, não, esse é meu jeito, esse é o jeito de ser, Deus entende, ele só não aceita, mas ele até entende que você quer ficar no pecado, e ele sempre vai bater na tua porta, sempre vai dizer, olha, momento de acordar, larga isso para lá, ele nunca vai desistir. Enquanto vida você estiver, ele nunca vai desistir, amém? Mas nós temos que entender que o pecado ele vai trazer a escassez. E lá na frente você vai começar a passar por coisas, ou na enfermidade, ou na vida financeira, ou na vida amorosa, ou familiar, qualquer situação, e você não vai conseguir ligar uma coisa com a outra. Você fala, não tem nada a ver, eu estou assim há 3, 4, 5 anos, por que só agora vai acontecer? Porque nós imaginamos que erramos hoje e amanhã nós teremos a consequência. Não é verdade. Principalmente o que resulta pecado. O diabo, ele não tem pressa, ele vai te cozinhando, Ele vai te levando no banho-maria. E você pensa que está tudo bem. E você é abençoado por Deus, porque Deus não vai deixar de te abençoar, porque Ele é misericordioso. Mas na hora que o diabo armar o bote, aí é onde você não vai conseguir entender. Você vai dizer, mas estava tudo tão bem, parecia estar tudo bem. Mas você sabia lá no seu interior que não estava bem, porque você está sendo rebelde em alguma área da tua vida. E não vale a pena, irmão. Coisas mais difíceis você conseguiu se consertar, você conseguiu abandonar, você conseguiu obedecer. Porque, um pingo no i, você vai tropeçar. Amém? A pessoa destrói elefantes, destrói leões, urso, mas tropeça na formiga. Apenas a formiga que passou, porque você acha que aquilo não é, eu não aceito, eu não quero, eu não vou obedecer, eu não vou fazer, eu acho que eu já estou fazendo de mais ou de menos, eu acho que eu já sou santo demais, eu não preciso fazer isso, não tem nada a ver. Amado, se não tem nada a ver, por que Deus está insistindo em falar contigo? Porque Ele te traz para falar no seu ouvido, ao seu coração. Abre o teu coração e deixa o Senhor fazer muito mais. Deus quer fazer. Não dê ouvido a pessoas que falam o contrário. Não dê crédito às pessoas endemoniadas que estão tentando distorcer a palavra, que estão tentando distorcer o sentido. Não dê crédito, porque se o Senhor, está te envolvendo, Deus está te envolvendo para você crescer e não para você regredir. Talvez você fale, não, pastor, mas eu estou melhor que muita gente. Para você ver, você poderia estar muito mais. E mesmo que não fosse em condição financeira, e mesmo que não fosse em espiritualidade, mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Amém? É o que pode nos afastar, prejudicar a nossa vida, a nossa família, até mesmo a nossa posteridade. A Bíblia nos dá um exemplo na história de Davi, lá no livro de 1 Samuel, que fala que Davi, ele foi confrontado por Deus através do profeta Natã. A história diz que ele pecou com Betseba, e ele era rei, e ele falou, não, faz o seguinte, coloca lá o marido dela na frente da batalha, e ordena que ele seja o primeiro a levar o tiro. E ele morre. Ela vai ficar viúva, consequentemente, ela está livre, o meu pecado ninguém sabe. Mas o pecado de adultério e de homicídio, amado, o Senhor disse a Davi em 1 Samuel 12:10, assim diz o Senhor, eu suscitarei a tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Desposar-te-ás
com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morará nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitará do seu fruto. E aí quando Davi pecou, amado, ele não somente deu lugar ao adultério em sua própria vida, mas ele permitiu a imoralidade sexual dentro da sua casa, sabe? Ele permitiu que isso entrasse na sua casa, na sua família. E se você ler lá depois em 2 Samuel 13, você pode verificar o drama na família de Davi, o que aconteceu quando seu filho Amon possui a sua própria irmã chamada Tamar. Por quê? Pelo pecado da desobediência lá atrás. Pastor, mas ele não pediu perdão? Sim. Salmo 51 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salmo 51, 10. Fala exatamente sobre isso. Mas Davi não era alguém que era inconsequente, que não sabia de nada. Sabe, irmão, é o que eu sempre ensino, nós seremos julgados pela quantidade que nós sabemos. Eu não posso correr o risco de subir no altar e falar um monte de besteira, porque você pode esquecer amanhã, mas no registro de Deus está lá, sabe? Você falou besteira, você aproveitou da situação, e nós seremos julgados mediante aquilo que nós conhecemos. Mas quando também não fazemos, o Senhor nos julga por não fazer, porque devemos obedecer e não queremos. E aí fica ao desejo de cada pessoa. 3, compreendemos as realidades espirituais. Repita comigo: o homem é responsável pelo seu próprio pecado e não o diabo. Se a gente falar, pastor, foi o diabo que me fez pecar, o problema é seu. Essa é a função dele. É a mesma coisa, você foi numa loja, ninguém mandou você entrar na loja, aí você viu o vendedor. E você foi e deu atenção para ele. E ele fez sua cabeça de entrar numa dívida que você não podia, mas ele está lá para vender, sim ou não? E aí você falou, tudo bem, você foi tocado por aquilo. Aí você comprou uma coisa, você não pode nem pagar, você não ganha aquilo. E aí seu nome foi por SPC, por Serasa e pronto. Acabou com tudo, sua vida financeira. Você fala, foi o diabo. Aquele homem era o próprio Satanás que me fez entrar nessa dívida. Mentira! Você que quis. Por algum momento você poderia dizer, não, eu não quero. Mas você disse, sim, eu quero, eu preciso, eu necessito disso. É a minha cara. Está entendendo? Você é casado. De repente tem uma mulher bonita lá na empresa, ela começa, sabe? Ela não chegou de uma vez, mas ela foi chegando aos poucos. Ou o homem, seja lá quem for, ele vai rodeando. Você percebeu, porque o Espírito Santo vai te falar. Cabe a você dizer, vem em mim, que eu sou facinho. Ou você dizer, está amarrado, que eu sou cristão. Ah, mas vão me chamar de qualquer coisa. Não importa. Importa é o nome que você será chamado no céu. Amém? Quer ver você desbancar, você falar, sou casado e eu amo a minha esposa. Acabou. A pessoa ela vai ficar rodeando com a cara mexendo, os olhos rodando, mas é assim. Interessa. Agora você vai dizer, não, foi o diabo. Ela tinha o espírito da pombagira misturado com Betseba. E eu fui o Davi que não conseguia avançar na guerra. É mentira do diabo, querido. E você está acreditando. Não dê ouvido. Amém? Não dê ouvido à palavra de Satanás. Não tropece na formiga. Não diga, mas eu acho que é assim. Primeiro que você não tem que achar nada. Nós somos chamados apenas para obedecer. Na tua casa, quando você dá uma ordem, e o teu filho, a tua filha, o empregado, a empregada, ou quem quer que seja, que você é o líder, da onde está. Você é que dá as ordens. A pessoa, mas eu não acho. Você diz o quê? Mas ninguém está perguntando se você acha ou deixa de achar. A ordem é essa e acabou, sim ou não? Amém? Vamos dizer que chega alguém aqui com algum princípio e o pastor diz, não, aqui não é assim. Ah, mas não interessa o que você acha. Aqui é assim. E se quiser, se não quiser, porta da rua, serventia da casa. A Bíblia diz que é assim, nós vamos fazer assim.
Ah, mas a Bíblia do Kardec, a Bíblia do Testemunho de Jeová, a Bíblia de Mórmon, a Bíblia seja lá, a Bíblia gay, a Bíblia de Satanás, a Bíblia não sei das quantas diz diferente. Lá, a que eu prego está aqui, que é a mesma que você tem. O que está escrito na minha está escrito na sua. Amém? É uma questão de interpretar e de entender. Você está entendendo? Porque no dia do juízo, amado, nós teremos que responder por cada um dos nossos pecados. E nós não vamos poder dizer naquele dia, foi culpa do diabo. Porque o diabo já vai pagar o preço dele. A maioria dos pecados são obras carnais, são produzidas pelo próprio homem. Eva, quando ela cai, o diabo disse para ela o seguinte: se ele está dizendo, o Criador, que se você comer desse fruto, você vai conhecer a morte, é mentira dele. Os seus olhos vão abrir para o bem e para o mal, é mentira dele. Olha como o ser humano é hipócrita. A Bíblia diz, amado, que Deus ia ao jardim na viração do dia. A viração do dia podia ser a cada 1000 anos. Eles eram eternos. Eles foram criados por Deus, sustentados por Deus, e bastou meia hora de papo com o diabo para o diabo falar para Eva que o Criador estava mentindo. Que ele não queria que ela visse o melhor da terra. Que ele estava enganando ela o tempo inteiro e ela deu crédito. Sabe? Sabe você criar um filho a vida inteira? E lá na frente você tem que ouvir coisas que, como do tal, você não sabe de nada. E você fala, filho, não anda por esse caminho porque eu já andei por ele e eu quebrei a cara. Ah, lá no seu tempo era assim. No meu vai ser diferente. E infelizmente a gente vê esse filme todo dia. Ele quebrando a cara, não é? Só mudou os tempos, mas o pecado, o errado e o erro é o mesmo. E Eva fez isso. E como se não bastasse, ela induziu ao marido, que também foi outro idiota que deixou-se levar. Não é verdade? Porque se ele fosse totalmente convertido, ele ia dizer, não, a palavra diz assim, o Senhor diz assim, é assim que eu vou fazer. Não é verdade, irmão? Infelizmente. E aí o que acontece? Ela cai, ele cai, e os dois levam o erro para toda a humanidade. E o diabo continuou agindo. Nós devemos combater as paixões carnais. Satanás e seus demônios procuram atuar nas nossas fraquezas. Amém? E a libertação ela precisa correr a nível espiritual, libertando-se das cadeias e dos aprisionamentos malignos. Ou seja, se eu fui tocado e o Senhor falou comigo, você que está vendo esse vídeo através do YouTube, e você que está me assistindo nesta noite, se você foi tocado em alguma dessas palavras, em algumas atitudes, ou em outras que não foi falado, mas que o Espírito Santo te tocou, é porque Ele reconhece que você está errado. E às vezes quando nós reconhecemos o erro, por muitas vezes outro sentimento, ou outro espírito, ou outra pessoa diz, não está errado. Continue assim. Escolha que lado você quer ficar. Se ao lado da palavra do Senhor está sendo liberada do altar, ou da picuinha do teu coração. Amém? Porque quando o Espírito Santo nos revela, quando o Espírito Santo fala conosco, Ele fala para que haja mudança. E essa mudança tem que ser no mundo espiritual. Amém, meu irmão? Curve a sua cabeça, eu quero orar por você.